Olá, era uma vez a América. Nossa, hoje eu tô com uma convidada especialíssima. Eu sei que eu faço isso, eu falo todas as vezes, mas vocês se preparem que hoje aqui vai rolar a pílula do Matrix. É sério. Nós vamos abordar temas aqui super importantes. Eu tô muito feliz de estar apresentando para vocês a Daniela Paiva dos Santos. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, eu que agradeço. Ela tem 24 anos de América, tem um escritório de contabilidade. Eu vou deixar aqui na página, então, todos os contatos, redes sociais, e-mail. E a Daniela vai falar também pra gente, ao decorrer da entrevista, de quais são os serviços que o escritório dela oferece para a comunidade. Vocês vão gostar, tem muita informação interessante. Mas chega do blá 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 e vamos para a entrevista, né? Vamos rodar a vinheta e vem comigo. Daniela, muito obrigada. Estou muito grata de estar aqui. Você está dando essa oportunidade para a gente falar sobre esses assuntos que são muito importantes. Bom, eu já quero ir logo para o assunto, mas vamos começar com a nossa pergunta de praxe. Quem é você, Daniela? Eu sou mãe do Daniel e do Davi, esposa de um marido maravilhoso e filha de uma mãe muito guerreira. Eu sou tímida, eu sou honesta, eu sou divertida. E é isso. Sincera, humilde, linda. Vocês têm noção, não? Gente, a Daniela nasceu no Brasil, mas ela veio muito jovem pra cá. Ela vai contar isso pra vocês, mas eu já quero ir de cara nisso, porque é o estereótipo, né? Foi jovem, foi legal, então muito fácil pra você. Já vamos passar pra próxima. Foi assim, Daniela? Não, muita gente fala isso, né? Mas foi muito difícil. Eu vim com 10 anos de idade. A gente mudou para uma cidade do lado de Atlantic City, né, que é no sul de New Jersey, chama Ventnor, e não tem comunidade brasileira lá, gente, não tem. Nunca pensei que tinha também, eu não sabia, então logo a gente viu uma diferença, né, na cultura. Então, o português a gente só falava em casa. No começo foi muito difícil, né, como criança. Claro que criança aprende rápido, né? Mas pra gente foi difícil, né? Pra toda criança é difícil, eu acho, tirar ela da escola, né? Dos amigos, da família. E foi tudo novo pra gente. A gente achou muito legal. Eu e minha irmã, eu com 10, ela com 11. Tudo lindo, né? A gente foi nos cassinos, viu aquelas luzes, tudo limpinho, tudo maravilhoso. Cidade de praia, né? Que eu morava em Belo Horizonte. Ah, sim, Minas. Eu vi a praia, eu acho que só uma vez, em Guarapari. Foi onde minha mãe conheceu o meu padrasto. Então, assim, a gente achou muito legal. Foi no verão. Aí veio o inverno. Que me não tão legal mais. Não, foi difícil, viu? Foi difícil porque meus pais não dirigiam, a gente não tinha delivery, né? Igual tem aqui dessa comunidade. A gente pegava o ônibus pra fazer tudo, né? Compras e carregava tudo, né? Tremendo de frio. Então, assim, foi difícil. A gente não cresceu dentro de uma comunidade brasileira, a gente não sabia tudo, né? As ajudas que tem aqui nessa comunidade, a gente não fazia a mínima ideia. Não tinha restaurante brasileiro, não tinha comida brasileira, entendeu? Então tudo isso a gente aprendeu mesmo foi a cultura americana. Então foi aprendendo inglês, né? Meus pais, depois do trabalho, ia estudar inglês também, então hoje eles falam, graças a Deus, porque isso é uma dificuldade, né, para o adulto falar inglês. Sim. Então, tenho muito orgulho deles por ter feito isso, porque eu sei como é que é trabalhar e estudar. Não é fácil. Não é fácil. Então, foi isso. Ô, Daniela, e vamos explorar mais essa experiência sua como criança
né? Porque a gente tocou nesse assunto, mas fato é que a criança não tem know-how, ela não tem bagagem, ela não tem recurso para lidar com uma experiência de recomeçar a vida. Sim. Então a gente sabe que às vezes o pai é que tá ali trabalhando no duro, mas isso não faz com que seja mais fácil, né, para um serzinho, né, para uma criança ser tirado ali do ambiente dele, né, e recomeçar mesmo a vida com 10 anos de idade, né? Sim. São coisas diferentes, né? Então muitas vezes a criança vai reclamar e fala, ó, dá licença, não tô falando que esse é o seu caso, mas é uma coisa genérica que tá no imaginário da gente, né? Sim. Dá licença, quem tá trabalhando eu, tá difícil pra mim. É bem assim, Daniela? Porque eles já tiveram conversa com a gente antes de vir, né? Que a gente vai pra trabalhar, tá bom? A gente não vai pra divertir, a gente vai pra trabalhar. E foi realmente isso, né? Eles chegaram aqui e começaram a trabalhar. Muitas horas, pouco dinheiro, viemos com nada, né? E minha mãe alugou um basement, né, pra gente morar. E a gente morou lá 4 anos. Então, sofremos bullying, né, na escola. Que tipo de bullying, Daniela? Assim, a gente não tinha roupas de marca, né? Ou era usado, né? Ou era coisas de Walmart, ou, né? Essas lojas que não tem marca. Tênis que não tem marca. Então, os americanos, realmente, né? Não sei se é americanos é uma coisa assim de criança. Porque na verdade eu não lembro como foi a escola lá no Brasil. Eu não lembro. Entendi. Eu não lembro. Mas assim, uma coisa meio que como a gente vê nos filmes. Sim, é exatamente o que vocês veem no filme. Que tem as famílias ricas. Sim. E que as famílias pobres, elas são desclassificadas. É daquele jeito. É daquele jeito. É daquele jeito. Menina cruel. Eles falam mesmo, que tênis é esse que você tá usando, menina? Que é isso? Nossa, você mora no basement, tem rato lá, tem barata, tem... Era difícil, viu? Então, assim, essa coisa de não ter recurso, né, pra saber lidar, né, Daniela? E os seus pais ali, pelejando. Sim. Porque as pessoas me parecem que não têm essa consciência, né? Que o estar numa comunidade brasileira, a gente escuta muito isso, né? Vou chegar nos Estados Unidos e não vou conviver com brasileiro. O que isso significa, de fato, Daniela? Não conviver com brasileiro quando você chega nos Estados Unidos sem falar o idioma, sem conhecer ninguém, sem conhecer o clima, sem ter passado por essa experiência? Foi difícil, né, para meus pais, com certeza, porque eles não sabiam, né, de vários recursos. Igual, você vem aqui em Long Branch, você tem um amigo ou um conhecido que, não, você tem que fazer isso, e você chega aqui e trabalha com isso e você vai ganhar dinheiro. Não, eles trabalharam no restaurante, né, ganhando bem pouco, pagando um imposto, né, porque o trabalhador registrado, então eles não ganhavam muito, sabe? Então, assim, foi difícil para eles, e o idioma também, com certeza. A mãe foi muito guerreira, tenho muito orgulho dos dois. Com 4 anos de América, eles conseguiram comprar uma casa aqui. Com toda essa dificuldade? Com toda essa dificuldade. Era a meta deles, né? Pagar a dívida do Brasil e comprar uma casa aqui. E foi exatamente o que eles fizeram. Digamos que você conheceu os Estados Unidos, digamos que você conheceu ambas as partes, né? A parte boa e a parte ruim também, né? Sim. Você me contou uma coisa que eu achei, assim, forte, assim, que na sua escola, o que tinha na entrada? Então, na high school tinha aquelas, eu nem sei como é que chama, detector de metal. De metal, né? Por quê? Porque era uma mistura de gente, né? E tinha muita brigas entre raças, né? Então, era americano branco, era hispanos, mexicanos e pretos. Então, tinha muito preconceito, né? Gangue dentro da escola brigando. Sim. Vocês têm noção, gente? Sim, acontecia.
Então foi essa. A gente reclama high demais school. da nossa grana, né? Norma, que é isso? Meus pais não tinham dinheiro pra me colocar numa high school particular, entendeu? Sim, porque é muito caro, É, né, Dani? mas com isso a gente aprendeu a conviver com várias raças, né? Sim. Várias culturas também. Tinha de tudo. A Atlantic City tinha de tudo. Indiano, hispano, árabe, americano, né? É bem Estados Unidos mesmo, né? Uma mistura grande. Reflete muito esse mix, Sim, né, Daniela? sim. Uhum. Tudo bem, mas então tá. Então, vamos lá. Daniela, criança, né, já teve uma experiência, já adquiriu uma bagagem grande, né, pela formação muito diversificada. Uhum. E a Daniela queria ser o quê, Daniela? Agora, como é que foi a Não jornada? faço a mínima ideia. Gente, eu não sabia o que eu queria ser da vida. Na high school, os meus últimos 2 anos, eu fiz o Voltec, né? Que você podia escolher... Não é profissão que eu falo, é áreas diferentes, Entendi. né? Tinha enfermagem, tinha mecânico e tinha fashion. Vai desenvolvendo a aptidão. Uhum. Então, eu optei fazer o Voltec, né? Na high school. Então, era outro lugar, né? E eu fiz fashion. Porque eu pensei assim, bom, eu cresci com a minha avó costureira. Ela costurava pra fora. E eu gostava daquilo, né? Ela fazia roupinha pra nossas bonecas, ela dava agulha pra gente, né? Gracinha. Era uma gracinha. Foi Então, uma coisa assim, bem desenvolvida em vocês. Eu falei, eu vou fazer isso. E eu fiz o curso de fashion. Entendi. Mas hoje você é contadora. Pois Como é que foi nada a fazer? ver. Então, depois eu fui pra faculdade, né? Também de fashion marketing. Em Filadélfia, fui sozinha, foi difícil, eu tive que trabalhar. Então eu comecei a trabalhar no banco, como caixa. E eu gostei daquilo. E pra mim, financeiramente, foi difícil pagar todos os materiais, porque tinha que comprar muitas coisas pra fazer os projetos, né, das aulas de fashion. Foi muito caro pra mim. E tinha que pagar moradia e comida, então foi difícil. Aí eu falei assim, sabe o que? Eu vou voltar pra casa da minha mãe e eu vou fazer business. E eu fiz Business Administration. Porque você já Porque estava dentro do banco. eu gostei muito do banco. E eu falei, não, eu vou crescer aqui. E o banco também oferecia pra pagar, né, a sua faculdade se tinha a ver com os cursos, né, de business. Então... Mas durante os 2 anos você teve uma... Então não é privilégio do Brasil. Trabalhar, estudar e vida de estudante, de universitário aqui também é difícil. É difícil, especialmente, assim, pra uma família, assim, imigrante, né, que não sabe, né, minha mãe nem sabia como entrava na faculdade ou que tinha bolsas para aplicar ou ajuda, entendeu? Então, na verdade, eu não tive nenhuma ajuda. Claro, a ajuda dela, né, de financiar tudo no nome dela. Sim, sim. Mas ela ajudava a pagar também, né? Mas não Mesmo conseguia assim, pagar muito tudo. puxado. Mesmo assim, foi muito puxado, muito difícil. E aí, caro, muito caro. Caro, né? Faculdade aqui é muito caro. Não existe Sim. faculdade federal, né, Daniela? É difícil. Não é fácil. Quer dizer, então, que sem dourar a pílula, o green card não é a bala de prata. Não. Ele não é uma palavrinha mágica. Não, gente. Não é uma varinha de condão. Não. E eu acho que, igual meus clientes, eles pensam que né? Depois Pensa. faz o processo e depois vê. Vive, Nossa, né? essa vida de americano, de pagar imposto, de fazer isso, não é fácil. Não é fácil. É difícil. Resumindo, galera, não tem nada fácil. Não existe o atalho. Não existe o caminho do meio. Para obter qualquer tipo de sucesso na sua vida, do jeito que você quiser, se quiser moleza, então, querido, você tá na rota errada. Porque para fazer a coisa do jeito certo, você pode ter certeza que você vai ter que ralar. É verdade. Não tem essa pessoa que não passou pela aquele momento que você fala, não dá mais, assim, eu cansei, né, Daniela? Você teve esse momento? Sim, com certeza. Com certeza. Com 2 anos de faculdade, eu engravidei do meu filho Daniel.
Então, 21 anos de idade, mãe solteira, tive que trabalhar também. E na verdade, eu trabalhei desde 14 anos de idade. Você trabalha Porque aos eu queria 14. comprar um computador e um celular. Entendeu? Então a gente teve, eu e minha irmã teve que juntar o próprio dinheiro para comprar essas coisas que a gente queria, entendeu? Para ajudar nossos pais, né? Então comecei a trabalhar no restaurante com 14 anos de idade, com 16 entrei no cassino, trabalhei no cassino e quando eu fui para a faculdade, o banco. O banco, que foi onde você teve a oportunidade de se descobrir profissionalmente. Exatamente. O que é exatamente ser nos Estados Unidos uma mulher latina, né? Tentando concluir os ensinos e mãe solteira. É mais fácil aqui também? Não, gente, eu sofri demais. Eu sofri demais. Eu pagava meu próprio aluguel, né? Tudo que você pode imaginar, eu tive que pagar. Mas eu não queria ser aquela mãe solteira que pedia ajuda de ninguém e nem do governo. Porque eu via muito disso, né? Sim. Mãe solteira, eu não queria ajuda do governo. Eu falei, não, eu vou vencer. E meu filho me deu essa força. Eu fiquei mais madura, né? Eu aprendi a ter responsabilidade e eu vi que se eu queria alguma coisa na vida, eu tinha que lutar e trabalhar. Então, dentro do banco, tudo que tinha oportunidade de crescer, eu falava, eu vou fazer esse curso e eu quero esse cargo aí, porque eu quero mais dinheiro. Eu quero crescer, eu preciso de mais dinheiro para cuidar do meu filho. Entendeu? Eu queria crescer na vida. Então, eu queria comprar minha própria casa, eu queria crescer, sim. Mãe solteira, comprei minha própria casa, trabalhando no banco e aprendi, né, a crescer meu crédito e tudo mais. E com 25 ou 24 anos de idade, comprei minha própria casa. Sozinha. Caraca! 25 anos você era dona do seu próprio nariz. Com todo, assim, o sentido da palavra. Caraca, Daniela, que maneiro. Surpreendi muita gente, viu? Até os americanos, meus amigos, meus colegas. Surpreendi muita gente. Agora me fala sobre o seu trabalho, Daniela. Muita coisa que é mito, né? Que a gente... Brasileiro pode comprar casa? Brasileiro pode comprar carro? O que o brasileiro pode ter aqui? Qual que é o caminho das pedras? Pode, gente. Pode ter tudo isso. Mas você vai ter que viver um pouquinho a realidade americana. Porque é pagar imposto, né? O governo deu essa oportunidade de ter o Tax ID, porque ele sabe que tem imigrante aqui, né? Que não pode ter o social, mas que trabalham, né? Então, assim, o Tax ID foi feito para isso. Para você crescer também. Com o Tax ID você vai lá no banco, você abre uma conta bancária e você começa seu crédito. Você começa seu crédito, você pode comprar sua própria casa. Você pode financiar um carro. Tudo isso pode é possível pra gente. Carro, tudo isso. Basta que você anda na trilha do trem, na linha do trem. Não tem mágica. Não tem mágica. Tem jeito e tem que fazer tudo isso. E você presta esse serviço, todos esses trabalhos, Tax ID, começar uma empresa, tudo você presta aqui pros seus clientes. Tudo a gente faz aqui, sim. E educa, né? Porque tem vários lugares aqui em Long Branch que faz isso também. E cliente novo chega aqui pra mim e fala, olha, eu quero arrumar meu Tax ID, tá aqui o que eu fiz o ano passado. Eu quero comprar minha casa esse ano. Eu falo, bom, seu contador não teve a conversa com você. Me fala qual é a sua meta. Eu sempre pergunto qual é a sua meta, porque eu preciso saber pra te orientar direito, entendeu? Se você vai ficar aqui 5 anos e sua meta é ir embora pro Brasil, eu te falo uma coisa. Se você vai viver aqui, vai morar aqui, quer crescer aqui, eu te falo outra, entendeu? Eu educo. Porque eu não gosto de ninguém sair daqui confuso. Entendi. Eu gosto de explicar como é que é tudo, entendeu? Entendi. Eu era assim no banco também, pra americano, gente. Eu fui na Broadway, né, com meu cartão, meu business card,
E conversei, né, com dono de restaurante, com lojas brasileiras, tudo. Foi um E foi porta a porta assim. mesmo. Foi, eu fui lá. Olha, nós estamos interessados em tê-los como cliente. Exatamente. Que E bacana. dentro do banco, conhecendo a comunidade brasileira, foi como quando eu vi uma oportunidade para ter meu próprio negócio. Porque o cliente pedia para mim fazer as coisas além das coisas que eu fazia lá no banco. A necessidade era muito grande. Sim. E eu falava, olha, eu não posso fazer isso aqui no banco, mas quando eu chegar em casa, eu faço isso para você. Contabilidade, ajuda com a empresa, né, perguntas sobre crédito, como que eu faço para financiar uma casa, ou esse tipo de coisa. Um acompanhamento mesmo, uma assessoria, né? Sim, sim. E eu sabia fazer tudo isso porque lá no banco eu tive vários cargos, entendeu? Eu fiz vários cursos dentro do banco para mim crescer. Então, eu levava trabalho para casa e foi assim. Foi assim. Depois, em 2015, eu tive meu filho Davi. E eu pensei assim, não, eu não vou voltar pro banco. Eu vou crescer a minha empresa. E eu acho que vai dar certo. É isso aí. Aí eu comecei a trabalhar em casa. Eu falava com meus clientes virem na minha casa. Foi degrau step by step mesmo para você também. Sim, sim. Sempre, aí fiquei um ano trabalhando em casa, fazendo bastante. Bom, antes de tudo isso, né, quando eu tava grávida, eu tive que estudar mais, né? Então eu fui estudando online para mim crescer mais, entendeu? Para me ajudar melhor os meus clientes. Inscrevi no IRS, né, que é a Receita Federal. Com 2 crianças. Sim, com 2 Dona crianças. de casa, mãe, estudou, mesma coisa. Mesma coisa. Então, aí tá a dificuldade que, né, eu lembrei que meus pais passaram por isso também, entendeu? Eles lutaram pra falar o inglês e foi fazer curso de inglês. E trabalhava. E tinha gente pra cuidar. Entendeu? Daniela, agora olhando para aquela câmera ali, se você pudesse dar um conselho, né, de alguém que percorreu um longo caminho, né, que passou por diversas situações e que venceu. Então, se você quiser vencer na vida, tem que lutar. Talvez você tá passando por alguma coisa que você tá muito triste, você não consegue, mas você consegue. Tem que ter a garra e a força de vontade, mas todo mundo consegue. E a gente preparou uma pequena surpresa pra você. Ah, não. Não posso chorar mais, gente, que eu chorei quando eu conheci ela, eu falei minha história e eu comecei a chorar, gente. Não, aqui, ó, vocês não têm noção, montanha de papel que nós acumulamos aqui. Normal, né? Normal. Ela falou, como é que você não chora? Eu falei, chora, você não imagina. Não vai chorar, você vai ver, não vai chorar. Vamos ver. Oi, eu sou a mãe da Daniela, eu tô aqui pra falar um pouco da Daniela como imigrante que chegou e venceu. Não foi fácil. Ela é uma pessoa maravilhosa dentro, bonita por dentro e por fora. Ela é uma pessoa batalhadora, honesta e que deu certo, graças a Deus. Mas ela lutou muito para chegar onde ela tá. E todo mundo adora ela. Te falo uma pessoa que não gosta dela, é uma pessoa fácil de gostar. Uma pessoa muito, muito, muito boa. E eu tenho muito orgulho dela. A Daniela é um amor de pessoa. E eu. É isso aí. Faz valer a pena, né, Daniela? O reconhecimento deles, né? Sim. É diferente, né? É diferente. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Daniela. Obrigada. Gente, vamos despedir, tá? Da nossa convidada, de um doce de coco. Ela é um doce. Daniela é uma gracinha. Por favor, vamos dar prioridade para nossa querida empreendedora. Eu vou deixar todos os links da agência. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui. A gente se vê e curta, compartilha, interaja conosco, dê o seu like. Vamos enviar esse conteúdo para todo mundo. Um beijo, um abraço.
Tchau, tchau. Para quem nem me conhece, eu sou o Paulo Henrique, o esposo da Daniela. E tipo, hoje eu tô aqui para falar dessa mulher incrível, incrível. É a mulher mais incrível que eu conheço, mais batalhadora, mais persistente nos sonhos dela. E o que eu tenho a falar dela? É a melhor pessoa do mundo, é a melhor mulher do mundo, é a melhor mãe do mundo, é a melhor esposa do mundo. Só tenho a agradecer a Deus por ter ela na minha vida, por ela ter entrado na minha vida. E é isso aí. Tipo assim, ela é uma mulher muito, muito, muito especial para todos nós da família. Sempre está disposta a ajudar qualquer um que precisa, sem pensar em retorno, sem pensar em nada. Só está disposta a ajudar. É a mulher mais maravilhosa que tem no mundo. Beijo. Te amo muito, tá, minha linda?